Já vamos entrar no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. E o assunto hoje é o que caracteriza o cristão normal. Posição e estado. Vamos lá. O 8º capítulo, portanto, esboça os traços característicos da posição e do estado do cristão, resultantes de ele ser habitado pelo Espírito Santo e energizado por seu poder. Estamos falando aqui do 8º capítulo. O crente é visto diante de Deus, em Cristo, fora da condenação, possuindo uma libertação presente do poder do pecado e aguardando em esperança por um futuro e final livramento da presença do pecado. Quando o Senhor vier e o glorificar e o levar para o céu. Assim, neste capítulo, temos uma libertação tríplice, ou 3 libertações do cristão. Uma libertação passada, que tem a ver com ser liberto da condenação em uma eternidade perdida. O versículo 1. Vamos ver lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler até aqui, porque geralmente os irmãos sempre falam, né? E realmente tem sentido que esse versículo aqui é encaixado, ou esse versículo não, essa frase é encaixada nesse versículo aqui, mas não há necessidade dela estar aí. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui o primeiro ponto. Uma libertação passada que tem a ver com ser liberto da condenação em uma eternidade perdida. Graças a Deus. Podemos festejar. Estamos salvos, né? Aquele que crê. Mais uma. São 3 libertações, né? Mais uma aqui. Uma libertação presente. A gente já viu a passada. Estávamos praticamente uma condição de condenação. Mas agora a gente vai ver uma libertação presente, que tem a ver com ser libertado da lei do pecado e da morte. O princípio do mal na carne que impede o crente de viver uma vida santa. Esse versículo aqui é bem extenso, né? Mas vamos dar uma lida rápida aqui, né? Que é bom a gente sempre
Observar na palavra. Versículos de 2 a 17. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso aqui foi a libertação presente, que tem a ver com ser libertado da lei do pecado e da morte. O princípio do mal na carne que impede o crente de viver uma vida santa. Dal, no verso 13. Oi? No verso 13 aí, Dal. Só para destacar aí, o verso 13, quando ele fala, porque se viver de segundo a carne, morrereis, né? Isso não quer dizer aí a morte, isso quer dizer a morte moral, viu, irmãos? Né? Porque se está falando de um crente, de um cristão que creu no Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo habitando nele, tem nova vida, tem o Espírito Santo habitando, ou seja, está selado pelo Espírito de Deus. Mas se o cristão vive segundo a carne, ele vai morrer uma morte, no caso aí, uma morte moral, uma morte do fato de que vai perder essa comunhão e o desfrutar das coisas espirituais e dos dons de Deus, né, na sua vida. Então, quando fala aí, porque se viver de segundo a carne, morrereis, né, não é
a pessoa perder a salvação, ou ir para estar de novo assim condenada à morte eterna, que é o lago de fogo, ou seja lá o que, ou o inferno, vamos dizer assim, como gostam de falar. Mas sim, está se falando aí de morte, um estado moral, né, que vai morrer ou vai decair, né, por estar andando segundo a carne. Só isso, Dom, para destacar aí, para não, né, chamar a atenção dessa partezinha aí do morrereis. Mais uma libertação, que o capítulo 8 fala. Uma libertação futura, que tem a ver com a natureza pecaminosa sendo erradicada do crente e seu corpo sendo glorificado no arrebatamento. Os versos aqui são de 18 a 30. Então, só para relembrar, a gente já viu aqui uma libertação passada, presente, e agora vamos ver a futura, que o capítulo 8 está falando. Capítulo 8 de Romanos. (18 a 30). Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também
glorificou. Então, aqui a gente vê uma libertação agora futura. É o que nós estamos esperando. Nós não vemos agora que nós já estamos libertos da influência do mal, mas futuramente essa esperança nossa nos garante. É uma certeza, né? Algum irmão quer comentar? Vou continuar. O capítulo começa sem condenação e termina sem separação de Deus e do seu amor. Ele vê o crente na terra e assim o vê passando por dois tipos de provações. Uma que decorre de ser parte da criação que geme. Está aqui nos versículos 20 até o 30. E outra que decorre de ser uma testemunha fiel de Cristo. Versos de 31 a 39. Vamos ler esse daqui, a gente não leu ainda. Isso aqui é... Enquanto o crente aguarda em esperança pela sua libertação... Peraí. E outra que decorre de ser uma testemunha fiel de Cristo. Vamos ver esses versículos aqui, de 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia.
fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto o crente aguarda em esperança pela sua libertação futura, ele é visto sob o apoio de dois intercessores divinos. Cristo no céu, no versículo 34, que a gente leu, e o Espírito Santo na terra, no versículo 26. Nos versículos de 1 a 11, Paulo delineia uma série de coisas novas que marcam a plena posição e condição cristãs, que resultam de ele ser habitado pelo Espírito Santo. Vemos imediatamente que tudo mudou em relação ao que descrevera no capítulo 7, no que diz respeito ao estado da pessoa. Se tiver comentário, antes de passar para o próximo tema. Então é importante destacar que a libertação futura é assim que está lá, Dal? Sobe um pouquinho aí, como o irmão coloca. Certo? A libertação futura, né, que tem a ver com a natureza pecaminosa sendo erradicada do crente e seu corpo, isso aí não, vamos dizer assim, não tira hoje, na nossa condição presente, a responsabilidade que nós temos de andar nessa fé, de que já fomos libertados, né, no passado lá da condenação, somos hoje também libertados, né, da lei do pecado, da morte, como o irmão coloca ali, e futuramente também, quando esse corpo aqui, né, houver a redenção do nosso corpo aqui, e aí nós tivermos um corpo glorificado, então aí conclui e termina essa total libertação que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Mas hoje, nós estando ainda nesse corpo e tendo ainda a carne, é nossa responsabilidade, é nosso, vamos dizer assim, caminhar normal do cristão, andar, né, pela fé, de acordo com essa nova vida, de acordo com essa libertação que o Senhor nos dá hoje, presente, do pecado, né? E do princípio aí do mal da carne, que pode atuar nesse nosso corpo ainda. Mas nós devemos, por fé, caminhar e andar, né, nessa novidade de vida que nós recebemos, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não vai ser justificativa, não pode ser justificativa para um cristão ele atender a um anseio da carne,
a um desejo da carne ou a fazer algo desse tipo, porque não pode ser justificativa dele atender a esse desejo, porque ainda está num corpo que está sujeito, né, a essa carne aí, a esse mal, e que ainda não foi, vamos dizer assim, redimido, né? Vamos dizer, redimido não foi ainda restaurado, né? Como também a toda a criação. Mas nós, o cristão, ele anda por fé. E andando assim por fé, a gente tem que andar nessa novidade de vida. A gente vai ver sempre a palavra de Deus e nas cartas dos apóstolos, sempre nos exortando a andar conforme, né, aquilo que nós fomos chamados ou libertados ou salvos, andar de acordo com essa libertação, com essa salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A gente vai ver sempre assim nas cartas aí dos apóstolos, exortando o cristão a andar conforme essa nova vida, conforme essa nova natureza, conforme o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo que habita em nós, ou seja, andar no Espírito. Então, vai ser sempre essas as exortações, e nunca dando uma justificativa para o pecado ou para a satisfação dos nossos próprios desejos, da nossa carne e tudo mais, né, porque nós estamos ainda num corpo que precisa ser redimido, né, restaurado aí e glorificado quando vai acontecer isso no arrebatamento. Então, só alertando isso aí, porque é um pensamento que não pode haver na nossa mente e na mente do cristão, porque a palavra sempre nos exorta a andar conforme essa libertação que o Senhor nos deu e conforme essa libertação que ele nos dá hoje, presente, e conforme essa libertação que ele nos dará futura. Então, quando fala que nós somos povo celestial, é porque um dia nós vamos, ainda hoje aqui vivendo na Terra, mas somos povos celestiais, é porque um dia ainda nós vamos receber um corpo, né, apropriado, adequado para morar no céu, para habitar lá no céu, com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos andar conforme essa libertação, tanto passada, presente, como futura, que o Senhor nos deu. Então, fé é isso, né? Fé é sempre... a gente não pode estar vivendo ainda agora essa libertação futura, a gente pode não estar ainda vivendo agora, mas a fé faz com que a gente já desfrute dela, já ande conforme ela, como se já a tivéssemos, né? Isso é fé. Né? É fazer aquilo que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado, né? Não temos ainda recebido, mas andar conforme já tivesse já recebido. Já estivesse vivendo aquilo. Né? Não foi assim que Abraão peregrinou pela terra que Deus prometeu a ele? Ele não tomou posse da terra, mas ele peregrinou o tempo todo ali, né, com uma terra que Deus disse a ele que era dele, que Deus daria a ele e que seria, né, onde seria, né, a família dele, de onde viria todo aquele povo, iria habitar. Então ele peregrinou, mas por fé recebeu aquela promessa e viveu naquela fé. Assim também nós devemos viver, eu estou falando aqui em relação a essa libertação futura, porque a libertação passada, né, já temos, e libertação presente também, o Senhor sempre está nos capacitando e nos dando a força e o poder para não nos submetermos aos princípios
do mal aí na carne e a libertação futura que é do corpo, nós assim aguardamos, que é essa bendita esperança, né? Quando o Senhor Jesus vem, vai nos levar e nós vamos receber então um corpo glorificado. George, pode ser agora? Sim, irmão. Vamos ler. Só filtrar aqui. Quer que aumente mais a letra? Não é a tela aqui que eu tô ajustando. Tá dando um erro aqui. Pronto. Uma nova posição diante de Deus em Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Uma nova... É o mesmo título. Uma nova posição diante de Deus em Cristo. A primeira coisa que marca o cristianismo normal é que os crentes no Senhor, Jesus Cristo, conhecem sua aceitação diante de Deus em Cristo. Paulo indica isso em sua declaração inicial. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O grande ponto que Paulo enfatiza aqui é que, resultante de ser justificado, o crente é colocado em uma nova posição diante de Deus, onde não é possível que entre em condenação. Ele está no mesmo lugar de aceitação em que o próprio Cristo está. Este é o significado de estar em Cristo. É estar no lugar de Cristo diante de Deus. Essa certeza permanece ao crente como um resultado de descansar em fé na obra consumada de Cristo e de crer no que a palavra de Deus diz sobre isso. O versículo 1 é essencialmente a conclusão da verdade que Paulo ensinou nos capítulos 1
ao 5, versículo 11. Note que Paulo não diz, como alguns supõem, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isto implicaria em que os crentes estavam condenados antes da sua convenção, mas escaparão por virem a Cristo em fé para a salvação. No entanto, isso não está correto. Como mencionado em nossos comentários no capítulo 5, versículo 16, os incrédulos estão atualmente sob julgamento, mas não estão sob condenação. Pelo menos, não ainda. A condenação é algo final e irrevogável, para onde os pecadores neste mundo estão indo e onde permanecerão em uma eternidade perdida se não forem salvos. Se algum irmão tiver algo para falar, fique à vontade. Interessante o irmão mencionar essa questão da condenação como sendo algo final, né? Porque muitas vezes eu pelo menos já errei muitas vezes em pensar que o crente foi livre da condenação, mas na verdade o cristão ele foi livre do julgamento, porque a condenação é o que vai ocorrer no final. E uma vez que Deus executar a sua condenação, não há mais livramento para isso. Então, antes de sermos cristãos, nós estávamos sob julgamento, assim como os incrédulos que ainda estão sob julgamento. E se encerrar a carreira aqui na incredulidade, ficarão aguardando a condenação eterna que se dará após o trono branco. Então é interessante, irmão, citar esse detalhe. Comentário mais, então. Quando Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há, ele está dizendo que o cristão, após ele ter crido no Senhor Jesus, obviamente, né, ele passou a ser cristão, ele foi livre do julgamento e da condenação final. Ele não passará pelo trono branco.
Ok, irmãos, vamos continuar. Paulo diz que temos essa certeza de nunca entrar em condenação agora, enquanto estamos aqui na terra. Esta é uma das principais razões pelas quais o Espírito foi enviado a este mundo. É para dar ao crente saber com certeza seu lugar de aceitação diante de Deus. João, capítulo 14, versículo 20. É interessante a gente até ver, né? Essas passagens. É João, capítulo 14, versículo 20. Efésios 1, versículo 13. E o capítulo 4, e o versículo 30. Parece que a internet do irmão caiu. Vou apresentar aqui para quem está apresentando aí, né? Ah, foi o versículo 20, não foi isso? Isso, Diz assim, João 14, versículo 20. Ok. Diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Deixa eu ver. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim também: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E o capítulo 4 de Efésios, versículo 30, também diz: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E esses versículos ele cita aqui, né, como ele diz aqui em cima, é para dar ao crente a saber com certeza seu lugar de aceitação diante de Deus. Aí ele dá essas referências, né, da passagem, que nos dá essa certeza. E ele finaliza dizendo: isto é o cristianismo normal. Eu vou dar continuidade aqui. As últimas 10 palavras do versículo 1, na King James,
também na... Essa versão não estou lembrando, né? Não estão na maioria dos manuscritos gregos e não deveriam estar no texto. Se essas palavras estivessem no texto, então tornaria a justificação e a aceitação do crente em Cristo em algo que resulta do seu caminhar de acordo com o Espírito. Isso não poderia estar certo, porque então a nossa salvação seria uma consequência das nossas obras. Isso é contrário a tudo o que Paulo ensinou nos capítulos 3 a 5, onde mostra que nossa salvação não é por obras, mas somente pela graça. Esta frase, as 10 últimas palavras do versículo 1, pertence realmente ao versículo 4, vida. John Nelson Darby observa que a linha da verdade que o apóstolo desenvolve em Romanos não chega a apresentar o que é positivamente nosso em Cristo, dando apenas seu lado negativo. É dito que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto Efésios, Paulo apresenta a verdade mais elevada, declarando o que temos positivamente em Cristo, sendo abençoados com todas as bênçãos espirituais nele. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós estávamos antes da conversão sob julgamento, mas ainda não éramos condenados. Após crermos no Senhor Jesus, somos salvos e jamais seremos condenados. Nenhuma condenação há. Então, essa posição que nós temos, como é dito, diante de Deus em Cristo, é algo que extrapola qualquer forma de pensamento que o homem pudesse querer ter. Jamais um ser humano pensaria isso. O máximo que poderia pensar é clamar a Deus por perdão
pelos seus pecados, mas jamais cogitaria estar diante de Deus em Cristo. Isso é algo que nós não conseguimos compreender plenamente ainda. É algo que conhecemos como muitas coisas em parte, mas um dia conheceremos, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, como também somos conhecidos. O ponto que o irmão citou no outro parágrafo que foi lido antes, no outro contexto que foi lido antes, ele disse assim, que o capítulo 8 esboça os traços característicos da posição e do estado do cristão. Agora vem um ponto interessante, ó. Resultantes dele ser habitado pelo Espírito Santo e energizado pelo seu poder. Ele citou, como o irmão mencionou antes, 3 libertações, passada, presente e futura, e isso pode ser visto em 3 conclusões que há nesse capítulo 8. O versículo 1, do capítulo 8 de Romanos, se o irmão puder colocar, que é o que está sendo considerado, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Essas últimas 10 palavras, como foi mencionado, não existem. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso diz respeito à nossa libertação passada. Pela fé no Senhor Jesus, antes estavam sob julgamento. Pela fé no Senhor Jesus, agora fomos livres da condenação, da possibilidade de sermos condenados. Nenhuma condenação há. Não é que nenhuma condenação mais há. Não houve, não chegamos àquele estado de condenação. Estávamos sob o estado de julgamento. E agora jamais chegaremos no estado de condenação. Então isso diz respeito a essa libertação passada. É uma conclusão que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Portanto, é uma conclusão. Quando chega no versículo 12, desse mesmo capítulo 8, é outra conclusão que ele está colocando aqui. 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui ele está falando dessa libertação presente. Ou seja, andar no poder do Espírito. Ele conclui que somos devedores. Somos devedores. Estamos em uma posição que jamais poderíamos sonhar em Cristo diante de Deus. Então, somos devedores. Devemos o quê? Tudo. Devemos tudo a Ele. E imediatamente ele coloca não a carne, obviamente, não a carne, mas a Ele, a Deus, ao Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus. Daí ele diz, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Esse morrereis aqui é perder comunhão, não é morte física, é perder comunhão com Deus. Morrereis é debilidade. Debilidade leva à morte. Morte espiritual, perder comunhão com Deus. Mas ele diz, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar é algo de poder. É colocar no lugar de morte as obras do corpo. E como que é feito isso? Pelo Espírito. Esse Espírito aqui é letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então, essa segunda conclusão aqui que diz respeito à libertação presente que nós já temos, né? E devemos desfrutar, né? Disso. Mas é pelo Espírito, o único meio de desfrutar disso. E a terceira conclusão está no versículo 30 desse mesmo capítulo. Onde ele diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui é visto uma terceira conclusão
que diz respeito à nossa libertação futura da presença do pecado. Por quê? Porque se nós observarmos aqui, tudo está no tempo passado. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Nós sabemos que nós ainda não passamos pela glorificação, mas aos olhos de Deus é como se tivesse já tudo acabado, porque a nossa posição que temos em Cristo é imutável. Então aqui ele está falando dessa libertação futura, da presença do pecado, que se dará quando o Senhor vier nos buscar através do arrebatamento. Seremos glorificados, nossos corpos, e não teremos mais a presença do pecado e nem a possibilidade de pecar. E é o que o irmão fala do cristianismo normal, né? Mas eu achei interessante ele ter dito que o crente é visto em Cristo, fora da condenação, e tudo isso é resultante dele ser habitado pelo Espírito Santo e energizado pelo seu poder. Então, duas características aí que levam a essas conclusões. Ser habitado pelo Espírito Santo, por isso o capítulo 8 de Romanos é o capítulo que mais tem o Espírito Santo, e ser energizado pelo seu poder. E como o irmão falou, o irmão Luciano escreveu, devemos ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, porque se entristecemos o Espírito Santo, perdemos o poder, andamos em fraqueza, e aí pecamos. E aí desagradamos a Deus e sabemos que temos que chorar amargamente, confessar e clamar a Ele, e o Espírito Santo estará nos restaurando novamente a comunhão. Mas nesse meio tempo a gente passa uma situação muito desagradável, muito frustrante, e que não é o cristianismo normal. Irmãos, são 9h18. A gente pode dar continuidade, entrar no próximo tópico, ou os irmãos acham que a gente fica até aqui? O que vocês acham? Próximo tópico é muito grande, o parágrafo? Só ver um minutinho. É grande, sim. A gente pode ficar por aqui para não sair muito dos pensamentos que já foram falados hoje, né? E se algum irmão, irmã tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa, aí pode ficar à vontade.
Só um comentário também, irmãos, que a gente leu aí, quando a gente estava lendo aí Romanos, 8, né? A gente leu aquele trecho que fala, porque estou bem certo, né? Que nem a morte, nem a vida, eu não sei quais são os versículos, deixa eu ver aqui. Deixa no final, né? Tá na tela, Eder? Pronto. Quando ele começa a falar, né, esses versículos aí, Paulo colocando, porque eu estou certo. Então, essa certeza e firmeza de Paulo, nisso que ele vai relatar aí, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele relata isso, é com base, né, naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, do que o Senhor Jesus Cristo é para nós, né? Com base naquilo que a palavra de Deus assim diz, dessa posição que nós fomos colocados pelo Senhor Jesus Cristo, nessa posição tão privilegiada, está em Cristo Jesus, né? Com base, né, no que o Senhor Jesus fez por nós, nos libertando, né, nos libertando do pecado, da morte, da condenação ali, do julgamento, né, como os irmãos colocaram, e também, né, como foi colocado também, que como uma coisa que já é certa, que é a redenção do nosso corpo, mas tudo isso, Paulo está falando aí, né, baseado naquilo que o Senhor Jesus fez e faz, né? Não é naquilo que não é na nossa própria capacidade, né? No nosso próprio mérito, ou porque a gente vai se esforçar muito, não vai pecar, ou porque a gente vai fazer tal e tal coisa, vai fazer tal e tal obra. Não, não é por isso. Ele está falando por causa do Senhor e do seu grande amor por nós. Então, o que nada poderá nos separar do amor de Deus por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é uma coisa para a gente, né? Às vezes, muitas vezes tem até músicas cantando esse hino, e às vezes essa palavra que Paulo, né, colocou aí, que é também muito poética, e muitas vezes é cantado de uma forma como se você estivesse declarando isso ao Senhor, como se isso viesse de nós mesmos para Deus. Mas a gente sabe que vem de Deus para nós, né? E como vem de Deus para nós, e nós assim temos essa fé, estamos firmados nessa fé, de que aquilo que Deus nos dá e traz para nós é perfeito, e é incomensurável, e é grandioso, e é certo. Então, nada pode mudar aquilo que Deus fez por nós, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Por isso que fala aqui os dons e as... Tem um versículo que fala que os dons e as beneficências de Deus são sem arrependimento. Então, tudo vem dele, né? Vem dele e termina nele, nessa pessoa maravilhosa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, então, podemos, então, o quê? Pela fé, agora, nesse momento, né? Já que estamos aqui ainda na Terra, nesse corpo que precisa ser restaurado e tudo mais. O irmão Heber botou aí, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Obrigado, Heber. Então, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Então, enquanto nós estamos aqui nesta terra, então, por fé,
nós podemos, então, desfrutar disso que Deus já preparou e fez para nós. Né? Então, vem de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aquilo ali, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, né? Não é porque a gente vamos pensar, porque nós temos algo em nós, de nós mesmos, estou falando assim, irmão, de nós mesmos, que faz com que esse amor de Deus nunca vai nos deixar. Não. É por causa do Senhor Jesus Cristo. É por causa do próprio nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa do seu grande amor, por causa daquilo que vem dele, é perfeito, né? E vamos dizer assim, sem arrependimento, como está aí nesse versículo. Então, a gente baseia a nossa fé e a nossa caminhada aqui nessa terra, neste mundo aí que ainda estamos, né? Nessa certeza, nesse conhecimento do que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra da pessoa de nosso Deus e Pai e da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ama, né? Um amor que é grandioso e que é um dom inefável, né? Indescritível, insuperável, aquilo que vem, né, do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vem dele, né, para nós, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos salvou, né? Então, ninguém pode mudar isso, ninguém pode tirar isso de nós por causa dele, né? Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso aí, irmãos. Só esse pequeno comentário aí sobre essa porção aí do capítulo 8. Só para corroborar com aquilo que o irmão Brucensten trouxe sobre condenação, se o irmão puder colocar o Evangelho de João 3, versículo 18. Essa passagem pode dar a entender que há, mas na verdade o original não é condenado ali. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se o irmão conseguir abrir a versão do Darby, o Darby traduz como julgado. Não sei se tem como o irmão ali aparece, ok. Então, o Darby, ele traz essa questão como julgado. Eu vou abrir aqui só um pouquinho. O Darby traz assim, ó, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, isso vem corroborar com aquilo que o irmão Bruciante traz ali, que
na incredulidade, quando estávamos na incredulidade, e aqueles que ainda estão na incredulidade, eles estão sob julgamento, não sob condenação. Condenação é após o trono branco, quando já for lavrada a sentença, né, por assim dizer. Meu irmãos, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Aí o irmão Eric, você pode marcar aí, Eric, o próximo capítulo, certo? Tá marcado Certo? já. Já eu mando aí para você, os É, irmãos. então a gente vai estar encerrando aqui a gravação. Aí.